Olá, amada família, tudo bem? A paz do Senhor, né? Para todos os irmãos. É com grande alegria que estou aqui hoje trazendo um texto, né, que encontra-se lá em Efésios 5, do versículo 14 ao 17. Temos passado, amados, por dificuldades, por lutas, por batalhas, né? Mas aqui esse texto vai nos despertar quanto à nossa vida, né? Como nós temos vivido, o que nós temos feito, qual o legado que nós temos deixado, né, para os nossos filhos, né, para as pessoas que estão à nossa volta. O texto diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, queremos te louvar e te adorar, porque tu és maravilhoso, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela nossa família, pela nossa igreja, Senhor, pelo nosso país. Salve, ó Deus, o nosso país, nós te pedimos. E queremos, ó Pai, pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue, que o teu Santo Espírito venha estar assumindo os meus lábios, que eu venha ser apenas um instrumento em tuas mãos, ó Pai. Fale aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto aqui, nós vamos ver Paulo escrevendo, né, aos Efésios, para despertar. Irmãos, desperta. Paulo estava ali dizendo, né, desperta, ó tu que dormes. Ele vai falar aqui, irmãos, para despertar, porque provavelmente ele está falando sobre o sono espiritual que aqueles irmãos estavam tendo. Ele estava ali orientando a igreja, falou assim, ó, desperta, nós precisamos despertar, acordar. Já se passou da hora, amados, eu e você, né, estarmos, né, convictos e tendo a certeza em nossos corações de que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está à frente de tudo. Que Ele está cuidando de tudo. E em meio às lutas e às dificuldades que nós temos passado, o nosso país e o mundo tem passado, Deus está no controle, Ele quer nos mostrar alguma coisa. Nós precisamos pedir a Ele, Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar? E aqui Paulo vai falar aos Efésios ali, olha só, vocês estão dormindo espiritualmente. Vocês precisam acordar. Vocês precisam logo, aqui levanta. Ele fala assim, ó, desperta. Então ele fala assim, acorda. E agora ele fala assim, ó, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse morto aqui, irmãos, não é morte física não, ele está falando aqui de mortos em pecados. As pessoas hoje têm vivido em pecados, estão cauterizadas, estão achando que é normal, e não é normal viver em pecado. Nosso Deus é santo e exige de mim, de você, de cada um de nós, que sejamos também santos, que buscamos ali a santificação em nossas vidas. Nós devemos melhorar as nossas vidas, nossas atitudes, nossa maneira de pensar, de agir. Nós precisamos, amados, sempre estar convictos de que eu e você temos que ser pontes que levem as pessoas a Deus. Nós temos que ter a certeza em nossos corações que a luz do Senhor brilha através de nossas vidas, para que nós sejamos iluminados e também iluminemos outras pessoas. Mas muitos irmãos estão mortos em seus pecados. Muitos estão aí passando dificuldades por causa disso. E eu gostaria de ler para os irmãos alguns versículos, né, que vai falar sobre a questão dessa morte espiritual. Essa morte, né, no caso, referente ao pecado. Mas não apenas isso, mas gostaria também de compartilhar com os irmãos a respeito de alguns versículos sobre o sono. Sobre o sono, né? Ele vai falar aqui que, em relação ao sono. Olha o que a Bíblia fala, né, sobre a questão de dormir, né, de estar ali dormindo espiritualmente, né? Eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos, e os irmãos vão ver, né, o que o Senhor, né, quer nos despertar, nos mostrar. Ele vai falar aqui nessa questão da vigilância, nós devemos estar ali assim atentos, né? Ele vai falar em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Vou abrir aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6.
olha o que ele diz para a gente aqui na amada palavra de Deus. 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ele fala assim, olha, não dorme, como o mundo está dormindo, não. Vamos ser sóbrios, vamos vigiar. Ele pede, né, para mim e para você que venhamos ser sóbrios. É estar com a consciência nítida, real para as coisas. Hoje nós temos visto, amados, as igrejas, né, trazendo coisas do mundo para dentro delas. Nós não podemos agir assim. Nós não podemos agir assim, nós temos que ser diferentes. E aqui ele vai falar sobre justamente isso. Olha, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. O nosso Senhor, irmãos, nos ilumina a todo momento. É Ele que nos mostra. É Ele que fala, olha, você tem pecado nisso. O Espírito Santo nos incomoda, não é verdade? Quando nós erramos, né? Quando nós falhamos, ele fala assim, olha, você tem errado aqui, ó, você precisa consertar. Você precisa melhorar aqui, ó. E ele vai, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida, né, ao nosso Deus, ele vai nos despertando quanto a isso. Ele vai nos mostrando, olha, você está morto aqui, precisa ser revivido. De repente seja o seu caráter, de repente seja sua maneira de falar, sua maneira de agir, sua maneira de pensar sobre as coisas, as suas atitudes. Então Deus começa, amados, a nos mostrar justamente isso. Olha, precisamos nos levantar, acordar sobre isso. E quando ele fala aqui de mortes, né, do pecado, eu separei aqui alguns versículos para os irmãos, que vai falar sobre isso também, sobre a questão dessa morte, né, que ele fala, a morte do pecado. Olha o que ele vai falar aqui no versículo em Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Então, aqueles que estão desviados do caminho, do entendimento, da palavra de Deus, ele vai falar aqui que essa pessoa está morta, ele repousará sobre a congregação dos mortos. Olha só o que ele diz lá em Lucas 15, versículo 32. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto aqui ele vai falar sobre o filho pródigo, que abandonou ali a casa do seu pai e foi viver o mundo, conforme ele quis viver, e passou por todas aquelas dificuldades, gastou todo o seu dinheiro, né, ali seu tempo em prazeres que não lhe trouxeram alegria, pelo contrário, tristeza. E principalmente, irmãos, morte espiritual. Até que ele, amados irmãos, vendo ali, né, a situação que ele chegou, ele falou assim, na casa dos meus pais, os empregados do meu pai se alimentam melhor do que eu, vivem melhor do que eu. E ali ele decide retornar, né, para a casa do Senhor, né, para a casa do seu pai e pedir perdão ao seu pai. Muitas das vezes, amados, queremos conhecer as coisas e até nos afastarmos de Deus. O mundo, né, o que a Bíblia diz, né, oferece e parece ser bom. E as coisas parecem ser boas, mas a palavra de Deus diz que no final é caminho de morte. Caminho de morte. Nós temos visto isso no nosso meio hoje, irmãos. Muitas pessoas mortas em meio aos pecados cometem os mesmos pecados e por cometer várias vezes se acostumam a ele. Está na hora, amados irmãos, de despertarmos quanto a isso, de melhorarmos as nossas vidas, de levantarmos as nossas cabeças, de nos santificarmos, de consertar aquilo que precisa ser consertado, de pedir a Deus sabedoria para nos mostrar aquilo que precisa ali ser ajeitado em nossas vidas. Porque o nosso Senhor, irmãos, está próximo de vir, nós sabemos disso. Mas o versículo continua, irmãos. Ele fala que, portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Nós temos que andar em sabedoria. Nós temos que ter esse discernimento. E aqui ele vai falar sobre o andar do crente, né? O andar nosso tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Primeiro, tem que ser diferente porque quando nós aceitamos Jesus, passamos a ter uma vida nova. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Quando nós aceitamos a Jesus, aquele velho homem tem que ser morto. Aquilo que nós fazíamos antes não podemos fazer mais. Se nós mentirmos, nós não podemos mentir mais. Se nós falávamos mal do próximo, nós não podemos falar mais. Se nós julgávamos o próximo, nós não podemos julgar mais. Até porque nós temos um juiz, esse juiz é o Senhor, só Ele que julga, não eu e você. Então, irmãos, o andar do cristão tem que ser diferente, em sabedoria, ter uma nova vida em Cristo. Quer ver outra coisa? Todo cristão ele tem que andar em fé. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz: andemos por fé e não por vista. Andemos por fé e não por vista. Amados irmãos, a fé é a certeza. Nós temos que ter a certeza de que Deus está no controle, de que Deus está cuidando de nós. E nós temos que andar pela fé. Nós temos que andar em espiritualidade. Porque nós somos chamados a isso. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andar no Espírito, e não te satisfareis o desejo da carne. Hoje nós temos visto muitas pessoas satisfazendo o desejo da carne, mas não tem procurado, amados irmãos, andar em Espírito. O andar do crente também, amados irmãos, tem que estar em estabilidade, estável. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação que recebeste. Se Deus chamou você para ser um servo do Senhor, então anda conforme Ele pediu, como servo autêntico, fiel a Deus. Fiel a Deus. Nós vimos na nossa lição de hoje, né, que a igreja é perseguida, e é mesmo. Mas precisamos, amados irmãos, ser estáveis no Senhor. Que venham as lutas, mas que permaneçamos firmes. Que venham as guerras, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós devemos estar sempre firmes no Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nós também, irmãos, temos que andar em amor, e Efésios 5, versículo 2 diz: e andar em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Temos, amados irmãos, que não apenas falar no amor, mas principalmente viver o amor. Porque o amor de Cristo nos alcançou. Porque Ele nos amou, como diz aqui, e entregou a si mesmo por nós. Então temos que realmente viver em amor. Andar no cristão também é andar em cautela. É andar prudente. E esse texto, irmãos, nós acabamos de ler com os irmãos, mas vou ler aqui novamente, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Nós temos que ser sábios, irmãos, nós temos que ser cautelosos em tudo que venhamos fazer. Como eu já falei para os irmãos, pequenas decisões ou atitudes podem tomar grandes proporções quando nós não somos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter cautela em tudo que fizermos. Então, meu irmão, consulte ao Senhor em tudo que for fazer. Seja prudente, seja sábio, como a palavra de Deus nos pede. Diz também, amados irmãos, que nós somos, o andar do cristão, ele é iluminado e ilumina as pessoas. Olha o que está escrito lá em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados irmãos, nós temos que andar na luz como Ele na luz está. E outra aqui ainda fala que nós temos comunhões uns com os outros por causa disso. Que nós, amados irmãos, venhamos andar na luz, que o nosso andar venha a ser de maneira que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Porque nós vivemos e temos a identidade. E quero aqui falar sobre o andar, encerrando sobre o andar, falando sobre que nós temos que ser semelhantes a Cristo. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então ande como o Senhor. Esteja com ele. Esteja com ele, como ele andou, né? E eu quero aqui também falar sobre o uso, irmãos, do tempo. Aqui ele vai falar o seguinte, né? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece que é para hoje, né, irmãos? Os dias são maus. Precisamos, irmãos, aproveitar cada oportunidade. E é sobre isso também eu gostaria de ler para os irmãos alguns versículos que falam sobre essa questão da oportunidade, né? Do uso do tempo, do nosso tempo. Hoje nós temos perdido muito tempo com muitas coisas. E praticamente 90% delas aqui vão ficar. Aqui vão ficar.
E eu quero falar sobre os irmãos sobre isso, para os irmãos refletirem. Qual legado você tem deixado? O que as pessoas vão dizer de você quando você morrer, quando você partir daqui, quando Deus te chamar? Como elas vão lembrar de você? O que nós temos deixado para os nossos filhos, irmãos? Amados irmãos, Abraão deixou para Isaac a obediência e a fidelidade. E ele foi bem sucedido em tudo que fez. Isaac passou para o seu filho, seus filhos, também a mesma coisa, mas o único que abraçou foi Jacó e foi abençoado. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? O que nós temos mostrado a eles? Irmãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos realmente o caminho do Senhor, remir o nosso tempo. Nós estamos aqui a uma passagem. Mas como eu já disse, né, muitas pessoas acham que vão viver aqui há muito tempo. Não, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nosso mundo não é aqui. A nossa casa não é aqui. Porque Jesus já foi preparar um lugar para nós, como está lá em João 14. Então que venhamos, irmãos, nesse uso do nosso tempo, dedicarmos realmente tempo ao nosso Deus, à nossa família, à obra do Senhor, porque muitos, irmãos, de nossos familiares ainda não aceitaram Jesus. Muitos dos nossos amigos do trabalho não são crentes e precisamos, mostrar a ele. E melhor do que mostrar é eles verem em nossas vidas as nossas atitudes. Como têm sido as nossas atitudes, amados? Como nós temos nos portado? E aqui ele termina, amados irmãos, no versículo 17, dizendo: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Irmãos, seja sábio, entenda a vontade de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Tudo tem um propósito. E o propósito, amados irmãos, dessa pandemia que hoje nós temos passado é despertar a igreja a ter uma vida santa. É vivermos, irmãos, de maneira que agrade a Ele. O propósito dessa pandemia, da vontade de Deus, é para que nós venhamos voltar para Ele, porque o mundo está ainda perdido. Muitas pessoas não têm o temor a Deus. E ele vai falar aqui justamente de ter uma vida consagrada. Quando ele fala aqui, pelo que não sejais, mas entenda a vontade de Deus, irmãos. Nós estávamos muito presos às coisas desse mundo, trabalho, essa correria nossa. A pandemia fez você ficar em casa, fez você ficar com seus filhos, com sua esposa. E nós precisamos, amados irmãos, realmente dedicar tempo ao nosso Deus, dedicar tempo à nossa família, instruir nossos filhos no caminho do Senhor para que eles não venham se desviar, melhorar as nossas vidas. Sabe para de quê, meu irmão? Tudo que nós temos aqui vai ficar. Tudo. E que nós, amados irmãos, venhamos realmente viver conforme o nosso Deus pede, uma vida santa, de obediência, de fidelidade. Conserte, meu irmão. Que nós venhamos nos consertar, que nós venhamos nos arrepender. É época de despertamento ao arrependimento, a você parar e analisar onde eu tenho pecado, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso corrigir a minha vida, como está escrito lá no texto de Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo, meu irmão, examine-se a você, onde nós precisamos nos consertar. Tenho, amados irmãos, conversado isso com a minha família praticamente todos os dias, que precisamos nos despertar. Precisamos nos arrepender, pedir perdão e ter uma vida santa diante do nosso Deus. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus esteja cada dia mais, irmãos, nos fortalecendo no Senhor, firmes na promessa do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, e te louvar, porque tu és maravilhoso. Mas queremos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Deus. Queremos pedir perdão ao Senhor por muitas vezes sermos negligentes, por estarmos dormindo, ó Pai, espiritualmente. Peço ao Senhor que o Senhor venha estar nos despertando, ó Pai, e que nós venhamos buscar, ó Deus, a melhorar as nossas vidas cada dia mais diante de Ti, porque breve o Senhor vem. E que nós, ó Pai, venhamos cada dia mais sentir a Tua alegria, a Tua paz, de saber que o Senhor está no controle, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um dos Teus servos que não ouviram a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito venha completar em cada coração, ó Deus, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus.
Amém, irmãos, amém. Que Deus abençoe sua vida.